Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando agora mais um novo dia, o programa que eu apresento aqui no YouTube toda terça e quarta, às 7 horas da manhã. Eu compartilho dicas de comunicação, de posicionamento e lições do livro das histórias eternas para que você se torne uma flecha afiada. Hoje é mais uma aula sobre livro, como escrever um livro, por que escrever um livro. Eu estou te dando muitos conselhos, muitas dicas que valem ouro. Essa é a segunda aula sobre o livro de Lucas. Na semana passada eu falei sobre o livro de Mateus, hoje sobre o livro de Lucas, ontem e hoje. Por que ele escreveu? Para quem ele escreveu? Quais são os elementos que tornam essa carta um livro fora do normal? É isso que você vai aprender hoje aqui na aula de hoje. Quero te pedir para curtir esse vídeo e para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito ou não seja inscrita. Automaticamente e gratuitamente, com um simples clique, você se torna meu aluno e minha aluna aqui no programa Novo Dia. Um novo dia é uma nova chance de vencer, e é isso que a gente compartilha aqui, mensagem de esperança, de fé, comunicação, posicionamento, para que você se torne uma flecha afiada. Eu quero ler com você Lucas 2, do versículo 30 ao versículo 32. Para mim, essa é uma das passagens mais lindas da Bíblia. É impressionante o que está escrito aqui. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, esse é o versículo 25. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Então está falando de um homem judeu que vivia em Jerusalém, que recebeu uma revelação de que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado por Deus. Nesse dia o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus dizendo, olha que interessante, Deus tinha falado para ele, você vai conhecer o Cristo, você vai conhecer o Messias, você não vai morrer enquanto não vê com seus próprios olhos a salvação. Aí ele vai para o templo, inspirado pelo Espírito Santo, vê um casal com um bebê no colo. Ele tem convicção de que aquele bebê é o Messias, ele vai até José e Maria, pega a criança no colo, que audácia, né? Imagina você tá andando na rua, vem alguém pega o teu bebê do teu colo, você pula no pescoço da pessoa. Enfim, quando ele pega a criança nos braços e louvando a Deus, ele diz, soberano Deus, agora podes me levar em paz o teu servo como prometeste, eu vi a tua salvação. Olha, isso é muito lindo. Ele pega Jesus no colo e fala assim, ó, pode me levar em paz, porque como prometestes, eu vi a salvação. Com os meus próprios olhos eu estou vendo o Cristo que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Olha que lindo aqui, ó. Às vezes você se pergunta assim, por que tem histórias num livro da Bíblia e não tem no outro? Por quê? Por conta de detalhes como esse. Olha só, olha o que Simeão diz, olha o que Lucas registra. Ele é a luz de revelação às nações. Ele é a luz de revelação às nações, a todas as nações, e não somente a Israel, e não somente a tribo de Judá. Tem muitas pessoas de determinadas religiões que acreditam que o Deus só existe para ela, que os outros estão todos condenados. Ah não, se você não nasceu aqui, se você não faz isso, está condenado. Deus é só para gente. Só que Jesus veio para todos. E Lucas, que está escrevendo aos gregos, deixa isso muito claro. Jesus é a luz para as nações e é a glória de Israel. Ele não é só de Israel, ele é luz para as nações também. E tem outra parte que é antes. Vi tua salvação que preparaste para todos os povos. Versículo 30. Todos os povos. Todos os povos incluem os gregos. Lógico, direto, esclarecedor. Lucas escreve com um objetivo claro, convencer os gregos de que Jesus era a salvação de todos os povos e não somente de um povo. Quando você for escrever, você já sabe qual é o seu público-alvo, você tem seu objetivo, você tem seus argumentos fortes. Você precisa entender o que o seu público quer, como que ele aprende, como que ele presta atenção,
e entregar para eles argumentos que os atraiam. Lucas não poderia escrever aqui, porque Jesus veio para os judeus. Porque é mentira. Jesus veio para todos. 2, porque os gregos iam virar a página e não continuar lendo. Porque quando você aponta uma esperança, você ganha a atenção das pessoas. Jesus é a esperança para todos nós. E os gregos racionais, que já tinham tantos outros deuses, começaram a entender que de Israel tinha uma esperança para eles. Quando você oferece esperança às pessoas, você ganha a atenção delas. Não é só falar, não é só aumentar a voz ou falar com eloquência, é oferecer esperança naquilo que você está compartilhando. O seu conteúdo precisa ser carregado, precisa transbordar a esperança. Aquilo que você faz na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, seja lá onde for, você precisa transbordar a esperança. O seu livro precisa transbordar a esperança. Daniel, mas eu quero fazer um livro sobre finanças, eu vou falar de dinheiro. Você vai transbordar a esperança de que as pessoas vão sair do vermelho, aprender a investir e ter uma vida financeiramente próspera. Isso é transbordar a esperança. É pegar esse conceito de levar uma boa notícia que agrada, porque toda vez que você levar a esperança, você ganha a atenção das pessoas. Ok? Então esse ponto maravilhoso da aula de hoje. Vamos adiante. O livro de Lucas, ele também dá uma ênfase na humanidade perfeita de Jesus. Jesus era perfeito, então Jesus tinha compaixão, Jesus tinha misericórdia. Os gregos valorizavam daquela época, influenciados por tantos filósofos que lá viveram, esses atributos do comportamento humano: compaixão, misericórdia e a humanidade, se preocupar com o outro, não julgar, ser justo. Você lembra quando Jesus está desenhando, escrevendo no chão, vem os fariseus e querem apedrejar uma mulher pega em adultério? Pela lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada. O que tu dizes, mestre? Perguntaram os fariseus. Aí Jesus esbanja justiça, humanidade, solidariedade. E esses valores eram extremamente cultivados pelos gregos daquela época. Jesus fala: tire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. E um a um, os acusadores daquela mulher foram embora. Onde estão teus acusadores? Perguntou Jesus. Nenhum deles ficou. Foram todos embora. Eu também não te julgo. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, essa história de Jesus mostra a humanidade dele. Mostra que ele era um homem preocupado com o que é justo, com o que é certo. E não com a covardia, e não com a violência, e não com o assassinato. Argumentos lógicos acabavam atraindo a atenção dos gregos. Uma informação importante. A história da mulher pega em adultério, que foi salva por Jesus, ela não está no livro de Lucas, tá? Ela está no livro de João. Estou te dando um exemplo da humanidade de Jesus. Isso aparece em outras parábolas e outras histórias que Lucas registra, tá? Da história de Jesus. Por exemplo, quando a mulher pecadora unge os pés de Jesus. Aí o fariseu vai lá e critica e Jesus sai em defesa da mulher. Ou seja, é um Deus justo, é um Deus que é contra o preconceito, é um Deus que cuida das pessoas que precisam, tá bom? Então essa a figura de Jesus que aparece na história da mulher adúltera, ela aparece em outros relatos que Lucas registra no seu livro para contar aos gregos. Vamos para mais aqui, a parábola do bom samaritano, também é muito interessante, está em Lucas 10, do versículo 25 ao versículo 37. Por quê? É uma parábola que quebra preconceito. Porque os judeus tinham preconceitos com os samaritanos. É como muitos têm uma rivalidade Brasil e Argentina no futebol. Não quero saber de argentino, tem gente que ama, tem gente que não gosta. Naquela época, judeus e samaritanos não se davam bem. Aí Jesus, um judeu, conta uma história de um bom samaritano que ajuda um judeu. Quebra preconceito. A quebra de preconceito também era algo muito importante para os gregos daquela época. Lucas foi usando argumentos que seriam aceitos na Grécia e os convenceriam, ou pelo menos abriria a porta. A gente sabe que quem convence é o Espírito Santo, mas que abriria a porta para que eles pudessem ouvir mais sobre Jesus. Você precisa usar essa inteligência na hora de se comunicar, escrever o seu livro e contar o que você sabe às pessoas. Falar de um jeito que é agradável para elas. Não é mudar quem você é ser estratégico na hora de se comunicar. Pegou a diferença? Tá gostando da aula? Tá sendo útil para você? Então coloca assim aqui nos comentários, tá? Por fim, eu quero te dar mais dois versículos aqui. Eu vou abrir em Lucas 1:35 e o outro é Lucas 24:49.
Lucas 1,35, olha o que diz aqui. Tá com a sua Bíblia aí? Tem que ler comigo. Vamos ler juntos a Bíblia. Se você tiver com a Bíblia, coloca sim. Sim aqui nos comentários, tá? Olha só. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além de falar da divindade, da pureza, de que Jesus é o Filho de Deus, ele apresenta a figura do Espírito Santo. Ele começa a falar para os gregos que existe uma força que orienta, que existe uma força que consola, que ajuda a todos, que é o Espírito Santo. E os gregos, aliás, os povos, eles sempre criaram seus deuses, as suas crenças. Então ele pega quem é o Espírito Santo, o que ele faz e começa a contar para os gregos. Ele começa a ganhar pontos com aquela audiência. Porque ele fala, eu sei que eles gostam, eu sei que eles buscam, eu sei que eles querem acreditar em algo assim. Pois bem, existe o Espírito Santo, vou apresentar para eles. Mais argumento forte, mais argumento para fortalecer o seu objetivo. Sem contar que, né, em todo momento ele está apresentando Jesus como Salvador universal. Agora, Lucas 24:49, porque isso é muito importante para os gregos, né? A ideia de que é para todos e não só para um povo. Aliás, todo mundo se sente excluído, né? É só para quem torce para aquele time, é só para quem tem dinheiro, é só para quem tem a Porsche, é só... Você começa a segregar. Os gregos se sentiriam fora se Jesus fosse só para os judeus. Lucas 24, versículo 49, está na página seguinte, olha só. Olha o que diz aqui. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até que sejam revestidos do poder do céu. Então, Jesus, palavras de Jesus aos seus discípulos, dizendo que vai vir poder do céu para todos. Mais uma vez ele está falando do Espírito Santo. Mais uma vez ele está reforçando que existe um poder orientador para todos. Argumentos fortes ajudam a transformar a sua mensagem em algo duradouro, transformador, que vai ser compartilhado pelos outros. Você precisa adaptar a sua linguagem, aquilo que você vai falar, para a audiência que vai te ler, que vai te ouvir. Não é do seu jeito, não é como você quer, não é do jeito que você acha. Como é que a audiência percebe? O seu público-alvo se interessa por qual assunto? Como é que é a linguagem dele? Que termos você não pode usar? Que termos que você, se você usar, vai causar um bom efeito do outro lado? Você precisa investigar isso. Quais são os pontos aqui do livro de Lucas que eu quero que você considere? O objetivo, apresentar aos gregos Jesus, a linguagem. Então ele usou argumentos que eram fortes no meio dos gregos. O método para produzir o livro dele, por meio de entrevistas, ele entrevistou as pessoas. Ele não inventou essa história. Se inventar, seria uma ficção. Ele não é testemunho ocular. Seria um relato ali, talvez, em primeira pessoa, ou você narra em terceira pessoa, mas você sabe que você viu tudo. Aqui não, aqui foi uma entrevista. Ele não viu. Ele não viveu. Ele não conviveu. Ele foi atrás da informação. Pesquisou, entrevistou, chegou a conclusões, formatou isso em argumentos fortes e entregou para o povo grego, por meio de uma carta a Teófilo. Tá, então, esses elementos do livro de Lucas, eles mostram, eles vão de encontro à mentalidade dos gregos que buscavam um Salvador universal, para todos. O que eu estou falando isso o episódio inteiro. Por quê? Porque você precisa apresentar algo que seja útil para a sua audiência. Lembra que eu falei da esperança? Agora pensa em utilidade. Eu tenho um livro maravilhoso, a minha história é útil para a sua audiência? O que ela vai aprender? Porque tem gente que quer contar por achar que ela é ególatra, né? Eu já falei egoísta, mas não, pessoas ególatras, egocêntricas. Tem que saber a minha história, porque a minha história é forte. Todo mundo tem história forte. Todo mundo sofreu, todo mundo chorou, todo mundo foi traído, todo mundo foi abandonado. Todo mundo. Você tem que pensar, qual a lição eu posso compartilhar? O que eu sei que é útil para as pessoas? O que Lucas sabia que era útil para os gregos? Que Jesus veio para todos e não somente para um povo, como muitos judeus acreditam. Quando você coloca o item utilidade na sua mensagem, no seu livro, a sua audiência abraça a ideia. Quando você compartilha esperança, as pessoas correm para saber mais daquilo que você está falando. Então, não é romantismo da minha
parte, não estou usando palavras bonitas. Não, 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 não. Ou então sendo muito abstrato. Pelo contrário, estou te dizendo como você tem que pensar na hora de escrever a sua mensagem, na hora de escrever o seu livro. Pergunte-se, é útil? Vai ajudar alguém? Em que vai ajudar alguém? Como vai ajudar alguém? Então vou escrever. O filtro da utilidade é fundamental para transformar uma ideia num livro de sucesso. O que eu vou ensinar? O que eu vou mudar na forma de pensar das pessoas? Qual o caminho eu estou apontando? O que elas ganham com o conhecimento que eu tenho? Se elas tiverem ganhos, se for útil para elas, com certeza elas vão ler e indicar. Use o filtro da utilidade na hora de produzir o seu conteúdo e principalmente na hora de escrever o seu livro. Estou encerrando aqui a nossa aula sobre o livro de Lucas. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver sugestão de conteúdo, pode me mandar. Escreve aqui nos comentários qual assunto você quer ouvir, que dúvida que você tem sobre comunicação, o que você quer saber sobre esse mercado de livros. Vai ser um prazer imenso poder compartilhar com você aquilo que eu aprendo, aquilo que eu estudo e aquilo que eu carrego dentro de mim. Eu sou uma flecha, você é uma flecha. Você tem direção. A flecha, quando ela estende a mão, não é para pedir, é para apontar um caminho. E pessoas que apontam um caminho são pessoas que sabem para onde estão indo. São pessoas que estão baseadas na verdade, preocupadas em transbordar o bem, que guardam a própria língua, que alimentam o coração de esperança e não de medo. Flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré, flecha só para no alvo. E eu te convido a participar desse exército de flechas que tem se levantado para compartilhar a mensagem de fé, de esperança e de paz. E nós vamos fazer isso juntos, cada um no seu canto, às vezes juntos fisicamente. Nós vamos entregar essa mensagem todos os dias, até que todos ouçam, até que ele venha. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente vai se ver no próximo vídeo aqui no canal, no Instagram, quem sabe em algum evento no Brasil. Flecha, muito obrigado pela sua companhia. Eu te desejo saúde e paz.